Olá, tudo bem com você, desbravador? Eu realmente espero que tudo esteja bem. Gostaria de convidá-lo para, neste momento, estudar comigo o cartão intitulado O Mistério dos Dois Livros. Este cartão pertence às crianças de 13 a 15 anos. O nosso estudo hoje, ele se encontra na página 19. Ele é intitulado A Natureza Pecadora. Peço que você, por gentileza, abra o seu estudo para aprendermos muito mais sobre a palavra de Deus. Acompanhem comigo a leitura, por favor. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Jeremias capítulo 13, versículo 23. Existem cerca de 14 subespécies de leopardos que habitam da África até a China. Como caçadores, chegam a ser praticamente invisíveis. Seu disfarce está na linda pele que os confunde nas sombras. Mas um leopardo não é igual à onça que vive no Brasil, apesar da semelhança do pelo manchado. Enquanto os leopardos são mais esguios e com manchas circulares, as onças são maiores e com manchas em forma de rosetas. Na página 20, por favor. Natureza pecadora. Em regiões de florestas tropicais ocorre em algumas ninhadas o efeito da mutação por melanismo, ou seja, um leopardo ou uma onça nascem totalmente negros, tornando-os no que chamamos de pantera negra ou onça negra. Mas olhando de perto, este belo animal ainda tem as manchas, como descritas no texto de Jeremias, mesmo se o pelo for todo negro. Nascendo o leopardo, seja negro ou pardo, sempre terá manchas. Não se iluda com a beleza destes animais, eles são selvagens e mortais. Mas não foi assim quando Adão vivia entre os animais. Eles eram seus amigos no jardim do Éden, então o que aconteceu? Desbravador, nós iniciamos o nosso estudo com uma passagem muito conhecida da Bíblia, na qual Jeremias está mostrando que, uma vez pecador, o ser humano sempre será pecador. A menos que o próprio Deus intervenha, e ele fará isso na volta de Cristo, nós não conseguimos mudar definitivamente a nossa natureza. Nós nascemos pecadores e seremos pecadores até a volta de Jesus. Tal qual o leopardo, ele não consegue mudar as suas manchas, remover as suas manchas, nós também não conseguimos vencer por nossas próprias forças, nos livrar pelas nossas próprias condições da nossa natureza pecaminosa. No início, conforme o relato do Gênesis nos mostra, Deus, ele não fez os leopardos e os animais selvagens como os conhecemos hoje. Na verdade, todos os animais eram domésticos. Moisés utiliza essa linguagem selvagens porque na época em que Moisés escreveu, ele já conhecia o leão, o leopardo, o tigre ou qualquer outro animal desta categoria como sendo selvagens. Mas na época de Adão, eles não eram assim. Eles eram todos dóceis, domésticos, bondosos. Nós vimos em estudos anteriores o que aconteceu, que os transformou nesses animais selvagens e perigosos. Fomos enganados pelo diabo. Entregamos a ele o domínio. O pecado não somente passou a nós, mas passou a toda a natureza de Deus. Toda a natureza de Deus se contaminou com o mesmo pecado que nos contaminou. Os animais hoje, eles são movidos pelo seu instinto. E o instinto deles está contaminado pelo pecado. O ser humano, por sua vez, mesmo contaminado pelo seu pecado, não é movido pelo instinto. Ele tem a moral que Deus lhe concedeu. Ele tem a liberdade de escolha. Um animal hoje realiza muitas coisas erradas. Por exemplo, algumas subespécies de aranhas, ao nascerem os filhotes, os próprios filhotes devoram a mãe.
e devoram um aos outros até que o último sobreviva. Olha que coisa cruel da natureza. Mas estas aranhas, elas são movidas pelo seu instinto. Nós podemos escolher entre o certo e o errado. Por isso que nós somos inteiramente culpados pelo nosso erro. Nós não podemos dizer que fomos obrigados a fazer o que é errado, por mais que tenhamos vontade, por mais que sintamos desejos, por mais que todo o nosso corpo seja inclinado ao que é mal, nós sempre podemos escolher. Vamos continuar? A lei de Deus. Estudamos que o homem foi enganado pelos anjos inimigos de Deus, conforme eu mencionei. E agora as consequências da perda do domínio sobre este planeta se estenderam sobre tudo o que o homem controlava. O homem não só perdeu a sua vida, o homem perdeu tudo aquilo que Deus confiou a ele, o domínio deste reino. Pergunta número 1. Por que os animais se tornaram ferozes? Por que o homem é violento, corrupto e egoísta? Peço que você, por gentileza, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 20 ao versículo 22. Romanos capítulo 8, versículo 20 ao versículo 22. Está escrito: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, ou seja, não porque ela quis, mas por causa daquele que a sujeitou, no caso Adão, devido à sua desobediência, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A primeira possível resposta seria: Deus se enfureceu com os animais e os castigou? A natureza é desta forma como a conhecemos hoje porque Deus a castigou? Não. Pelo contrário, Deus nunca castigou a natureza. O que aconteceu foi que, devido à corrupção do pecado, a natureza se tornou má. A natureza deixou de ser boa e perfeita e acabou se tornando imperfeita. A mesma coisa aconteceu com os animais e conosco, seres humanos. Deus não tem nada a ver com essa natureza tão ruim e triste que nós conhecemos hoje. A segunda possível resposta diz assim: o homem, devido à rebelião contra Deus, foi sujeito à morte. E como ele era o Senhor da criação, a morte passou a todos os seres que estavam sob o seu domínio. Esta é a resposta correta. Vamos ver a terceira ainda? Os animais evoluíram lutando uns com os outros. Não houve evolução. Pelo contrário, houve retrocesso. A natureza era muito boa. Ela não se tornou melhor, ela piorou. Nós não conseguimos evoluir por nós mesmos, queridos. Nós somos pecadores e falhos. E a menos que Deus intervenha, nós continuaremos disso para pior, enquanto vivos. A resposta correta, então, é a segunda. O homem, devido à sua rebelião, entregou a vida dele e toda a criação de Deus ao domínio do diabo, ao domínio do pecado. Pergunta número 2. Nós, humanos, nascemos bons ou pecadores? Peço que você abra, por gentileza, Salmos, capítulo 51, versículo 5. Livro de Salmos, capítulo 51, versículo 5. Está escrito: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha que forte declaração do salmista Davi. Ele diz que ele já nasceu na iniquidade. Iniquidade é aquele pecado em rebelião contra a lei de Deus. Iniquidade é quando eu escolho não obedecer a Deus, não obedecer à lei de Deus. Davi ele está dizendo que desde o momento em que ele nasceu, desde o momento que ele foi concebido pela sua mãe, ele já foi concebido em pecado. Muitas vezes, quando olhamos para um recém-nascido
Imaginamos a pureza daquele ser, a inocência. Imaginamos que não pode existir nenhum tipo de mal ali. Isso está errado. É verdade. Aquele bebê, por mais inocente que pareça, é pecador. As suas inclinações são para os mal. Tanto que você pode observar que durante o seu crescimento, ninguém precisa ensiná-lo a mentir. Ninguém precisa ensiná-lo a ser egoísta. Ninguém precisa ensiná-lo a não guardar no seu coração as coisas ruins deste mundo. Pelo contrário, nós temos que sempre buscar ensiná-lo o que é bom, porque o que é mal, aparentemente a criança aprende sozinha. E nós também. Nós nascemos pecadores. Nós nascemos totalmente inclinados a fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. Nós nascemos totalmente dispostos a fazer o que agrada a nossa carne, o que nos dá prazer. Não aquilo que Deus diz que é o melhor para a nossa vida, e que com certeza é. Nós já nascemos totalmente contrários à natureza de obedecer a Deus. E não podemos mudar isso pela nossa própria força. Não importa o quão inteligente eu seja, o quão rico eu seja, o quão forte eu seja. Não importa os meus dons ou as minhas habilidades. Eu não consigo mudar a minha natureza por mim mesmo. É isso que Jeremias está dizendo. Nós não conseguimos, a não ser que seja por Deus, encontrar uma solução para o problema do pecado. Todos estamos contaminados, todos estamos infectados. A única solução, conforme nós vamos ver neste estudo, é a graça salvífica de Cristo Jesus por nós. Vamos continuar? A lei de Deus. Como podemos nos libertar do pecado e conseguir obedecer aos mandamentos? 1 João, capítulo 2, versículo de 1 ao versículo 6. Eu peço que, por gentileza, você abra em 1 João, não é o Evangelho de João, é a primeira epístola de João, que se encontra próximo ao livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aqui João deixa claro que o desejo de Deus é que não pequemos. Não é porque somos pecadores que temos a permissão para pecar. Deus espera que cada um de nós dê o seu melhor. Dê e lute com todas as suas forças para não pecar. Por mais que sejamos pecadores, não temos a permissão para pecar. Nisso continua: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Embora sejamos pecadores e devamos lutar com todas as nossas forças, é óbvio que continuaremos, infelizmente, a cometer alguns pecados. Devemos evitar todos, principalmente os mais graves e preocupantes. Mas, infelizmente, por sermos pecadores, acabaremos deslizando em algum ponto. Temos que tomar cuidado com todos os pecados. Os pecados maiores e também os menores. Os pecados menores são como pequenos ladrões. Eles abrem as portas para os maiores. Então devemos tomar cuidado com todos. Mas se eu pecar, se eu cair, eu lutei, eu fiz o meu melhor, mas em um momento em que talvez eu não vigiei, eu acabei caindo, eu acabei pecando, João nos dá esperança. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Eu não preciso me desesperar, eu não preciso perder as esperanças. Eu devo me arrepender, eu devo confessar os meus pecados ao meu advogado, que ele irá me fornecer o perdão, a justificação pelos méritos dele. Vamos continuar a leitura? E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos.
Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. A partir do momento que eu peco, eu encontro esperança e solução para o problema do pecado na pessoa de Jesus. A partir do momento que Jesus concede a sua graça, o seu perdão para mim, ele novamente pede que eu volte a observar os seus mandamentos, as suas leis. Com qual finalidade? Para que eu não peque de novo. Deus não perdoa ninguém para que essa pessoa continue a pecar. Não é porque Deus me concede a graça que eu tenho liberdade para fazer o que é errado. Pelo contrário, a graça tem que ser uma atitude de emergência, não uma coisa na qual eu posso pecar e estar tranquilo que Deus vai me perdoar. Isso é muito errado. Isso entristece o coração de Deus. A partir do momento que eu peco, Deus me perdoa, me concede a sua graça e me pede que eu volte a obedecê-lo, que eu não realize mais aquele determinado ato pecaminoso. A partir do momento que eu faço isso, eu posso de fato dizer que eu conheço a Jesus. Se eu guardo os seus mandamentos, eu conheço a Cristo. Porém, se eu não guardo os mandamentos de Deus, João está dizendo que eu sou um mentiroso ao dizer que conheço a Jesus. É por isso, querido desbravador, que Jesus diz no livro de Mateus que muitos vão chegar para ele e dizer, mas Senhor, nós não expulsamos demônios no teu nome, não fizemos muitas curas no teu nome, não profetizamos no teu nome, mas ainda assim o Senhor não nos conhece. Jesus vai dizer claramente para eles, eu não conheço vocês. E não conhece porque são pessoas que, embora dizem acreditar em Jesus, embora dizem que Jesus é o Salvador da vida delas, embora digam que amam a Jesus, elas não obedecem a Jesus, elas não guardam os seus mandamentos. É como um pai, querido desbravador. Quando um pai perdoa um filho diante do erro, ele o perdoa para que o filho não erre mais. Nenhum pai perdoa o filho para que ele continue errando. Você não perdoa um amigo seu que errou para com você para que ele faça isso de novo. Vamos continuar? Versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Olha que bonito. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece dele, esse também deve andar assim como ele andou. Ser cristão nada mais é do que ser um mini Cristo. Ser cristão nada mais é do que andar como Jesus andou. Fazer o que Jesus fazia. Pensar nas coisas que Jesus pensava. Ser cristão é buscar ser como Cristo. Buscar ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Se eu quero andar como Jesus andou, eu preciso obedecer os mandamentos que Jesus obedeceu. E ele fez isso para permanecer no amor de Deus. A partir do momento que obedecemos os mandamentos de Jesus, também permanecemos no seu amor. Vamos continuar? Agora faz sentido o nosso voto do desbravador, pois a palavra que define a lacuna a seguir é a palavra pela qual é possível todo desbravador vencer a sua natureza. Qual é o voto do desbravador? Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos desbravadores, serei um servo de Deus. Esta palavra, esta expressão servo de Deus, denota obediência aos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. Nós vamos falar um pouquinho disso a seguir. E serei amigo de todos. Isso mostra a obediência aos 6 mandamentos restantes. O que eu quero que você se atente a princípio, pela graça de Deus. Desbravador, tudo é por Deus. Tudo tem que ser por Ele e para Ele. Neste quesito, nós não temos a menor condição, se não for pela sua graça, de guardar a sua lei. Nós já nascemos inimigos dela, contrários a ela. Mas Deus tem poder suficiente, pelo sacrifício de Jesus,
de mudar a nossa natureza. Jeremias ele diz que o homem não pode deixar de ser pecador pelas suas próprias forças. Mas a partir do momento em que Deus intervém, existe esperança. Eu posso mudar. Deus deseja que eu mude. Deus deseja me transformar em uma nova criatura, que vai ser muito mais feliz, que vai ser muito mais esperançosa, que vai ter um propósito de vida e de existência. Observe, pela graça de Deus. O que seria a graça? A graça nada mais é do que o perdão de todos os meus pecados, de todos os meus delitos. A graça nada mais é do que a salvação que Deus me concede. Como eu posso comprar a graça? Não tem como. A graça é de graça. Nada que fizermos compra o favor de Deus. Nada que possamos fazer nos torna merecedores da salvação. A boa notícia que eu te dou é que basta você aceitar e crer. Você quer ser perdoado dos seus pecados? Talvez você tenha feito uma coisa horrível que você se envergonha. Deus pode te perdoar. Basta você se arrepender, confessar a Ele e pedir a graça dele sobre a sua vida. Aceite Jesus como seu Salvador e você vai ter o perdão. Você vai se sentir uma pessoa totalmente nova, muito melhor e mais feliz. Você quer ajuda para talvez vencer os seus vícios? Você vê que determinada atitude sua é feia, é ruim e você quer mudá-la, mas não consegue? Peça ajuda a Deus. Ele é capaz de nos transformar, desbravador. Antes de me tornar um cristão, eu possuía muitos vícios. Vícios que eu julgava serem impossíveis de mudar. Eu acreditava que nunca mais me desprenderia deles. Mas um a um, Deus foi removendo eles da minha vida. Um a um, Deus foi me transformando, me remodelando. É verdade que em muitos momentos eu caí, eu derrapei, eu deslizei. Nesses momentos eu me entristeci, eu chorei, mas encontrei em Deus a paz que eu precisava e o perdão que eu tanto ansiava. Não é fácil, mas é totalmente possível. E é maravilhoso você ver o quanto você tem melhorado. É maravilhoso você não ser escravo das suas próprias ambições, dos seus próprios prazeres, dos objetos que circulam em nossa vida. É muito bom Deus ser o dono do seu viver. Vamos continuar? Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Por quê? Porque ali embaixo, vivenciando os 10 mandamentos, nós vamos buscar conhecê-los um pouquinho melhor. Abre, por favor, em Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos de Deus não estão apenas em Êxodo 20. Eles também se encontram em Deuteronômio capítulo 5. Deus não os deu apenas à nação de Israel. Pelo contrário, Adão e Eva seguiam os mandamentos de Deus. É verdade, os patriarcas seguiram os mandamentos de Deus. Depois, de uma forma oficial, Deus deu os seus mandamentos ao povo de Israel. Eles viveram por muito tempo no cativeiro egípcio e por causa disso, muito do que era certo se misturou com o que era errado. A fim de Deus purificar isso, tirar o erro do que era certo, ele dá os 10 mandamentos de uma forma visível, através das tábuas de pedra, para que assim Israel saiba o que de fato é certo e o que de fato é errado, e como cultuar a Deus verdadeiramente. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Parece um mandamento bobo, mas isso era muito relevante na época em que foi dito e também para os nossos dias hoje. Naquela época, na época em que o mandamento foi dado, até mesmo antes, era comum se cultuar outros deuses. Existia essa forte ligação com divindades.
Tanto que quando uma nação guerreava contra outra nação, não era um exército contra outro. Na mentalidade deles era um Deus contra outro Deus. Sim, então eles tinham muito de adorar outros deuses, como Baal, por exemplo, Astarote, que era a deusa da fertilidade, Baal era o deus da chuva. Deus, ele diz claramente, não terão outros deuses além de mim, porque apenas ele era o Deus verdadeiro. Nos nossos dias hoje, é difícil você ver alguém dizendo que adora Baal. É difícil você ver alguém dizendo que adora qualquer outra coisa que não seja Deus. Mas o que acontece em muitos momentos é que colocamos outras coisas à frente de Deus. Nisso, inconscientemente, nós estamos dando prioridade a outra coisa que não é Deus. Nós estamos tendo outros deuses além do nosso Deus. Em um momento em que eu deveria estudar a Bíblia, eu estou assistindo uma série na Netflix que eu não consigo parar de assistir. Eu estou colocando isso à frente de Deus. Nada pode estar à frente de Deus. Deus é o mais importante. Talvez um jogador de futebol que eu amo e admiro demais, mesmo não acreditando ou não querendo, até passa a cultuá-lo. Talvez um cantor, uma cantora, um namorado, uma namorada, um amigo, uma amiga. Temos que tomar muito cuidado, até mesmo objetos. O segundo mandamento é: não farás para ti imagens de escultura. Não devemos adorar nem mesmo ao Deus verdadeiro através de imagens e esculturas. Deus não se mostrou desta forma. Isto apenas limitaria a grandiosidade do nosso Deus. Então não devemos ter esse tipo de atitude. Terceiro mandamento, no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Ou seja, não devemos usar o nome de Deus em coisas vãs, piadas, assuntos que não têm nada a ver e que não santificam, edificam e glorificam o nome de Deus. Não devemos fazer falsos juramentos em nome de Deus. Oitavo, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quarto mandamento da lei de Deus é que devemos nos lembrar do dia de sábado como um dia separado para adorar a Deus, que é o Criador de todas as coisas. O Senhor, aquele que redimiu o ser humano do cativeiro do pecado. O dia de sábado foi o dia escolhido por Deus para ser um dia de bênção e santificação. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre este dia no nosso próximo estudo. Quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. O quinto mandamento tem a ver com o fato de honrar. Como honrar? Através do respeito, do carinho, da preocupação e do amor. Honrar pai e mãe. Se você observar bem, este é o primeiro mandamento com promessa. Honre o seu pai e a sua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Sexto mandamento, não matarás, não assassinarás, não odiarás, não desejarás, não planejarás o mal contra o teu próximo. Sétimo, não adulterarás, não fornicarás, não devemos nos masturbar, não devemos ver pornografias. Isso apenas mexe com o íntimo do nosso ser e atrapalha totalmente um dos planos mais lindos que Deus idealizou para a humanidade, a sexualidade. Não furtarás. Não devemos roubar as coisas alheias. Não devemos tomar. Não devemos pegar emprestado e nunca mais devolver, que também é roubo. Nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, não conte mentira. Não fale mentiras. Nem que seja uma mentirinha boba, nem que seja para ajudar alguém. Não minta. 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. O 10º mandamento nos ensina a sermos sempre gratos por aquilo que Deus nos deu. Não devemos
cobiçar. Não devemos desejar aquilo que não é nosso. Estes são os 10 mandamentos, 10 regras essenciais para que exista ordem no nosso meio, para que o nosso lado pecaminoso seja controlado. 10 regras que são chamadas de regras ou leis da liberdade, que nos protegem. Vamos continuar? Você já sabe o que eles falam contra o adultério e a cobiça. Você sabe também que a lei dos desbravadores preza pela pureza. Então, nesta classe bíblica de hoje, você e sua unidade, auxiliados pelos conselheiros e instrutores, vão conversar algo sobre namoro e os planos de Deus para a sexualidade. Você estará cumprindo o requisito 4.1 do cartão de guia. Pergunta número 5. A lei de Deus serve para proteger e estabelecer respeito entre os homens. Como os 10 mandamentos podem nos ajudar em relação aos nossos vizinhos, escolas, redes sociais e atividades recreativas? Discuta com a sua unidade e cumpra o requisito 3 do cartão de excursionistas. Querido desbravador, os mandamentos de Deus são regidos pelo amor. Quando Cristo foi questionado sobre eles, qual era o maior mandamento da lei de Deus? Jesus disse, ora, o primeiro maior mandamento é ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O segundo maior mandamento é ame o teu próximo como a ti mesmo. Destas duas leis dependem toda a lei e os profetas. Cristo, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. E esses 2 mandamentos são resumidos em uma única palavra: amor. Os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, a partir do momento que são observados, demonstram amor para Deus. Os 6 mandamentos restantes demonstram amor para o próximo. Então, quando eu guardo os mandamentos de Deus, eu demonstro amor por Deus e pela criação de Deus. Imagine você se a nossa sociedade fosse regida pelo amor. O quão melhor, o quão mais segura, o quão mais justa ela seria. Imagine você que a nossa sociedade guardasse os 10 mandamentos. Não viveríamos em um mundo melhor do que estamos hoje? É por isso, querido desbravador, que devemos observar os mandamentos de Deus. Por mais que não tenhamos forças em nós mesmos, somos plenamente capacitados a isso. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Querido desbravador, eu gostaria muito que você entendesse uma coisa. Todos nós temos que observar os mandamentos de Deus, não para sermos salvos. A salvação não vem pelas obras. Nós observamos porque já fomos salvos. Um dos resultados da salvação é a obediência. Pela fé eu guardo os mandamentos de Deus. Por amor a Deus eu guardo os seus mandamentos. Por estar salvo, eu quero obedecer a Deus, já que o pecado é a quebra dos mandamentos de Deus, já que o pecado tira a salvação de mim. Eu não posso conquistar a salvação pelas minhas próprias obras, mas as minhas próprias obras podem me fazer perder a salvação. É por isso que eu preciso clamar de dia e de noite, para que Deus me ajude a vencer as minhas falhas, para que Deus me ajude a guardar a sua lei tal qual ela é, para que Deus me ajude a me ajustar no plano que Ele tem para a minha vida. Querido desbravador, que você possa escolher, obedecer e honrar os mandamentos de Deus, porque desta maneira você vai ser muito mais feliz. Desta maneira você vai ter uma vida muito melhor. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Gostaria de te convidar neste momento para orarmos a Deus. Incline a sua fronte e feche os seus olhos. Oremos. Nosso querido e bom Deus, obrigado por nos mostrar que não somos capazes de nos salvar. Não somos capazes de guardar a tua lei.
Não somos capazes de mudar as nossas naturezas. Eu te agradeço por isso, porque o Senhor nos mostra claramente que, embora não sejamos capazes, existe solução. Se a salvação dependesse de mim, Senhor, eu estaria terrivelmente perdido. Mas por depender do Senhor, eu estou totalmente salvo a partir do momento em que entrego a minha vida ao Senhor. Peço que abençoe cada desbravador, para que ele guarde os teus mandamentos, para que ele, pela graça de Jesus Cristo, seja salvo no teu sangue, para a honra e glória do teu nome. Abençoe a família dele também. Em nome de Cristo Jesus. Amém.